Oi, a gente do nono A, do grupo 1. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Lucas Cavalari. Oi, gente, eu sou a Mirella. Eu sou a Larissa. Eu sou o Davi. Nosso tema é sobre saúde pública. Então a gente escolheu, a partir de um formulário, as nossas preferências de matéria da escola, do que a gente tinha mais afinidade, e a gente decidiu tratar sobre saúde. A gente, durante todo o ano, a gente veio estudando bastante sobre, como a Mirella disse, sobre a saúde pública. Nosso recorte foi uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Nesse tema de Brasil e Estados Unidos, a gente aprendeu coisas muito interessantes sobre os dois. A gente entendeu que, por exemplo, o SUS, por exemplo, a população que paga o SUS por meio de contas, e que o SUS também, ele é, tipo, universal, ou seja, qualquer pessoa pode usar, enquanto nos Estados Unidos a gente não tem já esse acesso tão simples. A gente precisa de dois sistemas, que é o Medicaid e Medicare, que eles vão abranger só uma parte da população, assim, idosos ou, enfim, pessoas com necessidade, a cobrir para eles não pagarem o sistema. E só para ressaltar, todas as pesquisas que a gente fez foram a partir de artigos que a gente leu, de conteúdos retratados sobre o tema da saúde no Brasil. Então, não necessariamente a gente leu artigos só de, tipo, sistema de saúde no Brasil e nos Estados Unidos. A gente teve que ler vários relacionados à saúde até a gente escolher esse, que foi a comparação entre o sistema de saúde do Brasil e dos Estados Unidos. E mais um complemento. Todas as nossas pesquisas foram feitas pelo Google Acadêmico, que é um sistema do Google, que você pesquisa, tem vários métodos de pesquisa, mas a gente pesquisa palavras-chave para achar o artigo que a gente precisa para a nossa pesquisa. O nosso recorte que a gente fez, ele foi da cidade de Guarulhos, né? Foi a partir do APC. Então a gente não tinha ideia de como a gente ia relacionar a saúde do Brasil com Guarulhos, porque a gente não sabia, a gente tentou fazer até algumas visitas na UBS, que a Lari vai falar um pouco, e quando o Enéas, ele lançou o tema do nosso APC, que era no complexo do Padre Bento, né, um complexo hospitalar, a gente se interessou muito e decidiu fazer o recorte só para a história desse complexo. Aí a gente foi fazer o APC, e aí a gente foi em 2 lugares. A gente foi no Complexo Hospitalar Padre Bento e a gente foi em uma UBS. Aí a gente visitou os 2 lugares e a gente, tipo, teve uma mente mais aberta pra escolher se especializar no Complexo Hospitalar Padre Bento. A gente gostou muito da ideia, aí todo mundo do grupo se interessou e a gente decidiu fazer sobre isso. E aí quando a gente chegou no Complexo Hospitalar Padre Bento, que foi o lugar que a gente mais viu coisa, a gente conheceu o teatro, que tem uma história por trás, que era onde as pessoas que possuíam hanseníase se divertiam, faziam peças, música, essas coisas, banda. E a gente também viu uma parte lá de fora, que é a Pérgola, que tem uma história por trás de que as pessoas iam lá pra, tipo, namorar. A gente, no meio dessa visita do Complexo Padre Bento, a gente conseguiu entender que as pessoas eram tão oprimidas, tão, como pode dizer, tão excluídas da sociedade, que eles basicamente tinham uma cidade para eles, porque eles não podiam sair, porque eles tinham uma doença. Então, por exemplo, a gente pode pegar a pandemia mais atual, que foi o Covid, e entender. Imagina se pra gente já foi ruim ficar em casa, imagina ter que ficar num local que você tá longe da sua família, pegaram você, colocaram no trem e te trouxeram, você não sabe de nada, sabe? É como se fosse basicamente um holocausto mesmo. Só para contextualizar, o complexo, ele não era um hospital. Então, antes, ele era para pacientes que tinham hanseníase e eles tinham que se isolar, né, da sociedade. Então, eram várias áreas e vários locais, como se eles estivessem vivendo em uma cidade diferente da nossa. Então, depois do pessoal falar assim, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, parem com isso, é um holocausto. E de tudo ser descoberto, o governo decidiu investir para transformar esse espaço em um hospital. Então, os meninos falaram, né, a Lari e o Davi, eles falaram da questão do teatro e de alguns locais que tinham lá nessa cidade. Que agora eles fazem parte do hospital, e uma curiosidade é que o teatro funciona. E a escola já fez a apresentação lá, da apresentação do Divertidamente, né, do teatro inglês. E o Alice no País das E a Maravilhas. Alice. Bom, agora falando sobre a proposta de intervenção, na hora que a gente foi decidir a nossa proposta de intervenção, a gente teve que mudar várias e várias vezes o que a gente faria. A gente pensou em fazer gráficos, a gente pensou em fazer uma maquete, só que chegamos à conclusão de que o jornal seria
muito melhor para poder espalhar tudo isso que a gente aprendeu, espalhar para outras pessoas o que a gente conseguiu aprender, fazer isso chegar em mais pessoas, porque o jornal seria uma forma muito mais prática de fazer isso. Só que na hora que a gente foi imprimir o nosso jornal, acabou vindo na folha errada, de uma forma errada, e acabou não sendo exatamente do jeito que seria, que a gente imaginou que seria. Então a gente teve que refazer algumas vezes, até que a gente conseguiu fazer que desse certo. Falando um pouquinho sobre o que continha nesse jornal, a gente quis explicar um pouquinho sobre a história do Complexo Hospitalar Padre Bento, sobre tudo que tinha lá, como disse, o resto do grupo disse anteriormente, sobre as pérgolas, sobre o teatro, sobre tudo que continha lá e sobre como era esse tratamento com os pacientes, que acabava sendo um pouco tortuoso demais, como foi dito também, que era como se fosse um holocausto para as pessoas que estavam lá dentro. Até chegar nos dias de hoje, que vale ressaltar que o Complexo Hospitalar Padre Bento ainda funciona, só que não fazendo o tratamento da hanseníase, e sim sobre em outras especificações também na área da saúde pública. E também na nossa última apresentação, na nossa segunda banca, perdão, a gente quis explicar um pouquinho sobre toda essa nossa visita, sobre tudo que a gente conseguiu ver, que a gente anotou, que a gente conseguiu descobrir lá com o auxílio dos nossos professores que estavam acompanhando a gente. E também falamos um pouquinho sobre a UBS, mas que a gente quis focar um pouquinho mais no Complexo Padre Bento. Bom, o aprendizado, ele é muito importante porque a gente conseguiu aprender como que é trabalhar com um grupo que não foi a gente que escolheu, e mesmo assim a gente conseguiu desenvolver muito bem o nosso trabalho, fazer todas as partes separadas dele, e conseguiu se unir e misturar todo o conteúdo que a gente aprendeu, que a gente foi disponível a aprender, e a gente juntou e conseguiu, com todo o nosso grupo, fazer um bom trabalho, e isso ajudou muito a gente a entender como que um grupo funciona mesmo. Então, mesmo não sendo alguém que a gente não tem tanta proximidade, a gente conseguiu se juntar bem e fazer o trabalho muito bom. Bom, para a gente entender o que é importante, né, de saber sobre o Complexo Hospitalar Padre Bento, a gente tem que entender que ele foi um lugar que, mesmo que ele prendia as pessoas que tinham a doença, né, a hanseníase, ele era um lugar que basicamente ele ajudava as pessoas que estavam fora, que não tinham a doença, porque ele separava esses dois mundos. Mas era bem cruel com as pessoas que tinham a doença, né? Afinal, eles não sabiam se eles iam sair de lá e quanto tempo eles iam ficar por tempo indeterminado. Então, depois que a doença foi se alastrando e muitas mortes ocorreram no local, o tratamento da doença foi desenvolvido, e o Complexo Hospitalar Padre Bento foi um dos primeiros locais do Brasil a conseguir esse tratamento, e que conseguiu tratar os seus pacientes, e que na época que estavam lá conseguiram sair basicamente todo mundo bem, só que o pessoal que tinha vindo antes não teve esse privilégio, porque foi uma ação muito demorada da ONU para tentar achar o tratamento da doença. E é importante a gente entender isso com a história da nossa cidade, porque é um lugar que muitas pessoas não conhecem, mas que foi aqui em Guarulhos, e que a gente tem que entender que faz parte da nossa história, porque é da nossa cidade. Então, isso a gente tem que levar em consideração, que não pode ser tirado da história de Guarulhos só porque teve muitas mortes ou porque foi um cenário muito, muito doloroso. A gente tem que entender o que as pessoas passaram e levar isso para a história da nossa cidade como uma coisa muito importante. Eu sou o Lucas. Eu sou a Lara. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Luísa. Eu sou o Pedro. A gente é do 9º ano C, do grupo 1 de Projeto em Arquitetura. O tema que a gente escolheu sobre os conjuntos habitacionais e o déficit habitacional. Então, o nosso tema é arquitetura, conjuntos habitacionais e moradia popular, e como o recorte, nós escolhemos o déficit habitacional. Sobre o tema todo em si, sobre arquitetura e tudo mais, nós aprendemos que é muito importante ter a arquitetura, por exemplo, na vida das pessoas, para que elas consigam construir suas casas e tudo mais, para que elas tenham uma moradia digna. E sobre o déficit habitacional, a gente aprendeu como que ele funcionou, como que ele ainda funciona e a sua importância. É um movimento das pessoas, é um movimento de saída das pessoas dos centros das cidades até partes mais periféricas, pela falta de dinheiro
que elas têm e por isso que elas não conseguem ter um arquiteto, moradias dignas e seguras. E aí elas se locomovem para esses lugares mais periféricos para que elas consigam ter um lugar para morar. Em geral, em resumo, é a descentralização das pessoas do centro da cidade para as áreas periféricas, que as áreas periféricas são os lugares mais afastados do centro da cidade. Nossa relação com a cidade de Guarulhos, a gente foi no SECAP e também na comunidade da Barra de São Miguel. No SECAP a gente viu, né, sobre os conjuntos habitacionais. A gente tirou as informações sobre conjuntos A gente habitacionais. viu sobre os conjuntos habitacionais e na comunidade também a gente viu como funciona, né, o dia a dia das pessoas que vivem em condições mais difíceis, Precários. precárias, sei. Na Barra de São Miguel a gente pôde ter contato com os projetos sociais e os desenvolvimentos mais focados daquela comunidade, porque o projeto ele é para o Brasil inteiro, mas tem focos em cidades. E a gente pôde conhecer mais esses projetos e conhecer a realidade das pessoas. A gente também pôde ver a vida das pessoas, por exemplo, na Barra de São Miguel e a diferença da vida das pessoas na Barra de São Miguel e no SECAP. Como, por exemplo, as moradias, que elas são bem diferentes, até porque o SECAP foi um bairro planejado e a Barra de São Miguel não foi um lugar planejado, né? E tudo mais. A gente decidiu fazer um jornal sobre... Tudo. A arquitetura, Não, sobre arquitetura, sobre a a Barra de São Barra de Miguel. São Miguel, sobre o SECAP. E a gente também... A gente pensou em outras ideias, mas a gente acabou preferindo o jornal mesmo. A gente começou a fazer a maquete, a gente pensou em fazer a maquete, só que a gente não iria conseguir expressar tudo o que a gente precisava, tudo que a gente queria na maquete. Então por isso que a gente decidiu fazer esse jornal. Todas as fotos que a gente usou no nosso jornal, elas são autorais, tiradas por todos nós do grupo. E que todos os textos são escritos por nós. Esse jornal, ele fala sobre o bairro do SECAP, a Barra de São Miguel. Nesse jornal a gente quis expressar o que a gente viu nesses dois lugares, quais as diferenças, o que precisa ser feito. A gente falou sobre as curiosidades e tudo isso baseado em artigos e no que a gente viu presencialmente lá, o que a gente presenciou. Onde a gente tirou as coisas foi das nossas saídas. Bom, a importância das saídas foi realmente pra gente ver esse outro lado do nosso mundo. Tipo, por exemplo, a gente meio que vive numa bolha e a gente não sabe as coisas que acontecem fora dessa bolha que a gente vive. Então, essas saídas foram importantes pra gente ver pra gente conseguir assistir a realidade de outras pessoas, mesmo que seja por um curto período de tempo. A gente viu como essas pessoas se comportam nos lugares que elas vivem e como que elas batalham para conseguir colocar comida dentro de casa, ter uma vida digna e tudo mais. E é até bom também a gente sair um pouco da bolha, né? Porque nosso professor até falou pra gente que a gente, casa e escola, é bom às vezes mudar um pouco a rotina, né? E ver como as pessoas se comportam, ver como elas, sabe, tem a vida delas lá num lugar que infelizmente a gente acabou esquecendo. E a gente sair da nossa rotina e dos nossos costumes e ver uma coisa que a gente não está acostumada a ver no nosso cotidiano também é impactante. Meu nome é Nicole. Meu nome é Natália Campos. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Natália Brabo. Meu nome é Rafael. A gente é o grupo 2 do Fome de Quê? Do ano A. Então, o nosso grupo tem como tema identidade e identificação cultural. E o nosso primeiro recorte no primeiro trimestre, a gente quis tratar sobre gastronomia. Sotaque. E também uma lei que considera obrigatório o estudo da nossa cultura, do nosso país, nas escolas. Estudando alguns artigos que a gente analisou para o primeiro trimestre, para as primeiras apresentações, a gente descobriu muito sobre o passado do nosso país e também muito sobre coisas que caracterizam ele sem ser estereótipos. Então, além de descobrir coisas que a gente tem aula de história, assim, que é muito comum, sobre a colonização e tudo mais, a gente descobriu um pouco mais a fundo de onde nossas origens são.
Quando a gente, no primeiro trimestre, a gente quis pegar a culinária, o sotaque, essa lei, a gente está abordando mais São Paulo, mas já no segundo trimestre a gente começou a abordar mais sobre a história de Guarulhos, retratando desde o início de Guarulhos, desde quando ela era vila ainda, até os dias atuais, de como ela foi transformando. A gente também quis trazer um assunto que ele é meio crítico para nossa cidade, porque a nossa cidade ela apenas apresentam os pontos negativos de Guarulhos. E a gente quis trazer também a questão da nossa identificação com a nossa cidade. Através da história, a história que você conta da sua cidade, com Guarulhos e tudo mais. Nossa proposta de intervenção foi um guia urbano em formato de mini jornal que traz o passado de Guarulhos e pontos importantes de Guarulhos, tanto do passado quanto dos dias atuais. Então a gente procurou várias informações no Google Acadêmico e em sites como a App, tem várias coisas sobre Guarulhos. E a gente procurou várias informações antigas e algumas imagens atuais. É muito importante a gente saber a história da nossa cidade, porque a gente tem que entender o que representa a nossa cidade. É bom saber sobre a história da onde a gente convive também e o que as pessoas que vivem nela pensam sobre ela, como que é representada essa imagem da cidade para as pessoas que vivem. Oi gente, meu nome é Lívia. Meu nome é Isadora. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Arthur e a gente vai falar dos cemitérios, lendas e literatura. Somos do grupo 3, no ano C, no ano de 2025. A gente aprendeu no nosso tema, a gente fez um recorte primeiro do que a gente ia querer estudar mais. E a gente decidiu recortar sobre a importância dos cemitérios na literatura e cultura da sociedade. Então a gente viu como o cemitério influencia, por exemplo, no ecossistema, na sociedade urbana e até mesmo na rural. A gente decidiu ver as influências que ele teve ao longo da história e como a gente enxerga ele hoje em dia. A gente aprendeu sobre esse tema conteúdos de como, por exemplo, os tipos de cemitério, algumas lendas bem específicas que surgiram no cemitério. A cidade de Guarulhos, por exemplo, tem 8 cemitérios e isso é bastante para a nossa cidade. Cada cemitério tem uma área gigantesca. Então a gente estudou sobre as influências dele em cada região de Guarulhos. Vemos o complexo do Padre Bento, a gente pesquisou sobre cemitérios verticais que são importantes. A gente viu, por exemplo, também o cemitério São João Batista. E a gente gostou bastante de ir neles, a gente tirou várias fotos e achou bem legal o nosso trabalho. A gente fez 3 saídas diferentes, né? Que a primeira foi para o cemitério São João Batista, que daí a gente aprendeu várias lendas também, como o Barro já disse, que uma delas foi o Carlinhos, né? Que fala sobre uma criança, que as pessoas vão muito dar doce para conseguir algo em troca. E foi isso no cemitério, né? A gente também aprendeu como... a gente tirou várias fotos muito bonitas, né? O Barro tirou muitas fotos com a câmera dele e a gente viu, tipo, flores diferentes, esculturas, lápides, diferentes significados do cemitério, né? Daí a nossa segunda saída foi para a Biblioteca Monteiro Lobato, que lá a gente encontrou muito mais lendas e muitos livros interessantes, se bem que, tipo, a gente encontrou muita pouca lenda também sobre... Quer dizer, muito pouco livro falando sobre as lendas de Guarulhos e poucos livros também falando sobre Guarulhos. Mas a gente conseguiu encontrar lá um livro que tinha, acho que umas 7 lendas, 10 lendas de Guarulhos, que daí a gente conseguiu aprender bastante. Esse livro foi muito importante para o nosso trabalho. A gente também visitou o Teatro Padre Bento, que lá a gente não conseguiu aprender muito, a gente não tirou muitas informações de lá, né? As principais informações são da biblioteca e do cemitério. Lá no Teatro Padre Bento a gente tinha várias lendas também da lepra, que várias pessoas eram mandadas para lá e em volta, tipo, a região toda eram pessoas que Famílias dessas pessoas que estavam lá. As famílias das pessoas que tinham lepra. A gente acha, na verdade, que o Padre Bento, a gente foi mais para conhecer o patrimônio histórico, a história que ele tem em Guarulhos e não coisas mais... A gente foi para descobrir coisas mais históricas mesmo desse patrimônio, que é bem antigo. Até porque é bem antigo. Não estava liberado para poder entrar lá e ver as Porque coisas. atualmente foi reformado e aí é um hospital. Para as pessoas que não têm muita condição financeira, vão nesse hospital público. E também a gente viu sobre, quer dizer, o cemitério São João Batista, né? Antigamente era uma região maior do que é atualmente, né? Só que daí diminuiu esse cemitério e agora, na região do cemitério São João Batista, foi colocada a biblioteca do Monteiro Lobato. A gente foi
pensando bastante no que fazer, porque o nosso tema é meio complicado pensar em uma proposta de intervenção que envolva cemitério, porque por ser um assunto muito delicado, a gente pensou bastante, a gente foi refletindo, e aí com as nossas fotos, com as ideias também do Claudinei, a gente resolveu fazer um fotolivro com nossas fotos autorais. Aí a gente fez tudo, a gente colocou alguns poemas, alguns parágrafos, colocamos também bastante coisa que relaciona a semiótica, então lápides, as flores, indicando o nome das flores e a diferença delas. Colocamos também uma escultura, né, do anjo espremendo limão, que foi uma das coisas que mais chamou a nossa atenção, porque não é uma coisa comum ter essas esculturas de semiótica. E a gente colocou muita coisa sobre cultura também, até porque dentro do cemitério tem muitas culturas diferentes. E para o nosso fotolivro, como a Eva falou, a gente tinha fotos muito legais. Então a gente queria mostrar muito essas fotos, porque o Baus tirou fotos profissionais, então ficou muito legal. Então o jeito que a gente achou de colocar essas fotos, de mostrar essas fotos dentro da nossa proposta de intervenção foi com o fotolivro. E aí a gente colocou sobre poemas e contou um pouco mais. Até porque, como a Eva falou também, cemitério é um assunto muito delicado e que às vezes não chama muita atenção das pessoas, não é um assunto muito comentado. Então, para ficar de um jeito mais leve, mais atrativo também da pessoa ver, que não é uma coisa que a gente focou no cemitério, na morte, a gente focou em coisas mais interativas, então coisas que as pessoas podem às vezes não conhecer, por cemitério ser visto como um lugar escuro, que traz terror, medo e essas coisas. Dificuldades, a gente teve dificuldade na hora de formatar o arquivo, que tinha que ver quando as páginas são divisíveis por 4 para o livro ficar certinho. E a gente fez muitos fotolivros também, até chegar na versão final foi muitos fotolivros. A versão final também ficou com uma página em branco, que a gente mesmo tentando calcular, a gente conseguiu errar. A gente esqueceu de dividir as páginas por 4, formatou errado e sobrou uma página do fotolivro. Mas no final ficou bem legal, eu acho que foi uma escolha muito boa, porque essas fotos realmente estavam muito boas, então a gente tinha que usar elas e a gente usou de um jeito muito legal e também de um jeito que conseguisse despertar a atenção das pessoas e fazer com que elas tivessem vontade de olhar, porque cemitério não é algo muito comentado, nem algo que as pessoas gostam de falar. E também todas as fotos do nosso fotolivro foram tiradas por nós, né? Fotos autorais. A gente teve vários aprendizados importantes na cidade de Guarulhos. Como o foco era em cemitério, lenda e cultura, a gente pesquisou mais dessa parte cultural mesmo e da parte da exclusão social, que teve, por exemplo, o Complexo do Padre Bento, a história mesmo da cidade de Guarulhos. Tem bastante cemitério, a gente pesquisou partes técnicas dos cemitérios, como eles acabam influenciando no ambiente da cidade, como, por exemplo, parques cemiteriais se agregam na sociedade brasileira. A gente gostou bastante, porque a gente conseguiu tirar informações relevantes da cidade de Guarulhos que a gente pode ter para repertório, por exemplo, nos textos de gramática. A gente tirou bastante informação legal para ter como repertório os cemitérios, a subjetividade que eles têm. Eu achei bastante legal o nosso trabalho nesse quesito de repercussão. E Guarulhos é uma cidade que tem uma história muito cheia de lendas, essas coisas. Então é uma cidade foi muito legal a gente conhecer. Tipo as nossas saídas para o cemitério muito importante para a nossa cidade. Então essa cidade eu achei bem legal de conhecer a história. Inclusive na nossa saída a gente pôde ter novas experiências, tipo ir de ônibus público com todos os amigos, ir lá pro cemitério, conhecer a parte histórica do cemitério de um jeito, uma visão diferente, tanto que eu e a Lívia aqui, a gente chegou no cemitério chorando e saiu gostando, porque foi bem legal mesmo ter esse aprendizado diferente sobre o cemitério, como que funciona as lápides, as flores e tudo mais. E outra coisa também que eu achei bem interessante foi que a gente, igual você falou, a gente chegou no cemitério tendo uma visão dele e a gente saiu tendo uma visão completamente diferente. Sim. Que é isso que a gente também está tentando passar no nosso trabalho, até porque o cemitério não é só um lugar tipo sombrio, que traz medo e tal, também é um lugar de paz para muitas pessoas, né? Então foi muito importante para a gente conhecer meio que esse segundo lado do cemitério e descobrir mais coisas sobre a nossa cidade, até porque a gente não sabia praticamente nada, a gente descobriu tudo durante as saídas e com pesquisas. E eu acho que isso para nossa vida também é bem importante, porque aí a gente vai conhecendo coisas novas.
Eu acho que o nosso principal objetivo do trabalho é fazer com que as pessoas tenham essa segunda visão dos cemitérios, e não só a visão que a maioria das pessoas tem, né, que é um lugar escuro, enfim. E o cemitério não é só um local sombrio, né? Tipo, quando a gente foi pro cemitério, né, de novo falando sobre isso, mas quando a gente foi pra lá, a gente conseguiu descobrir histórias de várias famílias diferentes lá, tipo, de várias lápides, tanto que quando a gente viu uma lápide mais bonita, a gente sabia que era de uma família mais rica, porque as pessoas pagam, né, as famílias pagam para preservar a lápide. Então a gente também viu muitas lápides arruinadas, porque as famílias pararam de pagar, né? E foi isso. Inclusive, uma outra curiosidade desse negócio também das lápides, quando a lápide está muito tempo sem ser cuidada, sem ser tratada, o cemitério tenta entrar em contato com a família. E se a família não responde e não se propõe a pagar, essa lápide ela deixa de existir lá no cemitério. A gente bota bastante ênfase nisso porque é um lugar muito mais de inclusão do que exclusão. Quando a gente estava no cemitério, a gente tem esse preconceito de entrar, mas quando a gente estava lá dentro, foi um lugar muito mais confortável do que a gente achava. Oi, meu nome é Pedro. Meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Lara. Meu nome é Ana Luísa. Meu nome é Gustavo Horta. E a gente é do 9º A, grupo 4. O nosso tema é religião, economia e pagamentos. E a gente começou a estudar mais focado em como a economia afeta a religião na cidade de Guarulhos. Então a gente foi em diversas igrejas, conversou com padres, fez diversas pesquisas para a gente ver como isso funciona dentro da cidade. E entre o primeiro e o segundo trimestre, a gente teve uma mudança de recorte. Então, no primeiro trimestre, a gente focou muito em como é que acontecia a intolerância religiosa na pandemia e como é que as igrejas que se sustentavam do turismo religioso, como é que foi a pandemia para elas. Quando a gente chegou no segundo trimestre, a gente percebeu que esse recorte a gente não ia conseguir explorar tanto quanto a gente gostaria. Então, a gente foi para um panorama mais geral do nosso tema. A gente focou em como a religião está ligada com a economia, tipo, como ela afeta a economia e como a economia afeta a religião, e nos apagamentos que as religiões podem sofrer ou causar, os apagamentos culturais. Bom, a gente descobriu que a economia está totalmente ligada com a religião e a religião está totalmente ligada com a economia. Cada uma se conecta de um jeito e esse jeito acaba que pode desencadear outras coisas e isso que forma a religião ou a economia. Às vezes a base da economia é a religião, em algum lugar. A gente também aprendeu bastante sobre a questão dos apagamentos culturais. Então, tipo, tem o caso de, acho que, Teresópolis, que a gente pesquisou nos artigos durante o primeiro trimestre, durante a pesquisa acadêmica. A gente encontrou um artigo falando de Teresópolis, que lá eles roubaram alguns artefatos religiosos de um terreiro. E aí deu um problema, tipo, eles precisaram ligar para o Disque 100 e tal, e tem artefatos que eles não encontraram até agora. Então, tem muitos apagamentos religiosos, como também é o caso da igreja que ficava do lado da matriz, que é a Rosário dos Homens Pretos, que, tipo, a igreja católica, indiretamente ou diretamente, a igreja católica não, a igreja evangélica, não, causou ou deixou de causar. Então, tipo, quando você tem o caso da igreja que ficava do lado da matriz, ela foi destruída porque, tipo, era uma questão, tanto da época, que era uma questão racial, e também falam que tinham, tipo, várias religiões de matriz africana se apresentavam ali. Então, tipo, dentro da igreja, eles falavam que manifestavam a fé católica, mas eles estavam escondendo a religião deles. Também a Covid-19 afetou muito o turismo da parte religiosa. Muitas pessoas que costumavam ir para lugares como o Vaticano, Aparecida do Norte, acabaram não indo por conta da Covid-19. Isso destruiu a economia do local. Destruiu não, mas prejudicou a economia do local. E é mais uma forma de me demonstrar que as duas estão conectadas. E aí, estudando essa parte da pandemia, nós percebemos que não seria o melhor caminho para a gente fazer o nosso recorte. Então, por isso que do primeiro para o segundo trimestre, nós acabamos mudando o nosso recorte. A gente foi no Santuário do Bom Sucesso em junho, que foi um dos APCs, e através disso nós conseguimos entender um pouco mais sobre a relação da economia com a Igreja Católica devido à festa da Carpição. E a gente conversou com o padre também, foi na matriz ou foi? A gente conversou com o padre Bosco na matriz. E aí ele falou um pouquinho sobre isso, da economia, como é que funciona lá dentro e tal.
que em dezembro lá tem a festa da Nossa Senhora da Conceição, que movimenta todo o centro de Guarulhos. Porque movimenta hotel, tipo, lugar de hospedagem, restaurante, tudo que tem ali perto acaba As que... lojas, comércio as local. lojas. Além disso, relacionado à economia, ele disse pra gente que a matriz, ela foi uma das primeiras coisas que foi construída no centro de Guarulhos, e como as pessoas frequentavam muito lá, elas acabaram vendo que abrir um comércio perto daquele local era uma ideia boa, porque pessoas frequentavam ali umas 3 vezes por semana e aí elas iam consumir muito o que vendia aos arredores. Então se formou o centro de Guarulhos, aquele tanto de loja que a gente conhece, de lá. Por isso que é importante relacionar também com a cidade de Guarulhos. A nossa proposta de intervenção que a gente escolheu foi o fotolivro. E todas as fotos que a gente colocou lá são fotos autorais que eu e a Lara tiramos. A gente escolheu o fotolivro porque a gente sentiu que era uma maneira de unir todas as habilidades do grupo. Então, tem gente que gosta de tirar foto, que sabia tirar foto, tem gente que gosta de escrever texto, tem gente que gosta de escrever poema, tem gente que gosta de... Todas essas coisas a gente conseguiu unir e conseguiu fazer com que cada um contribuísse com algo que gosta de fazer e entregar o produto final, algo muito legal, muito bacana, rico em conteúdos assim para as pessoas entenderem que apagamento religioso não é algo tão simples, não é algo tão que a gente tem que de verdade olhar para isso e entender que não existe religião melhor, não existe fé, não existe verdade melhor para ninguém, é o que a pessoa realmente acredita. Bom, é importante a gente conhecer a nossa cidade, por conta que a gente mora aqui e é muito legal você descobrir o passado da cidade. Então muitas coisas como a própria Calixto falou, da formação do centro. Muita gente não sabia, pode pessoas ter achado que o centro só surgiu ali. E essa curiosidade do centro é uma coisa legal que muitas gerações de pessoas que moraram aqui provavelmente não sabiam disso e só acreditavam que se formou ali de algum jeito. Eu acho que além do fator cultural, tem um fator histórico, porque, tipo, entra nisso que o Pedro falou, da gente descobrir como é que a cidade foi, tipo, como é que a cidade ficou desse jeito, como a cidade foi construída, mas também entra nessa parte de, tipo, como é que a cidade se sustenta nesse quesito da economia e as coisas que aconteceram que a gente não tem controle sobre, mais ou menos. Então, tipo, quando a gente fala de fator histórico, a gente fala do que fez com que a cidade fosse assim. Então, o caso lá da igreja que foi tombada, ninguém sabia, tipo, tem uma faixa grandona, assim, lá no centro, perto da matriz, falando, aqui tinha a igreja da Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos, e, tipo, ninguém vê, tanto que a Calixto tirou uma foto que ficou muito boa, que, tipo, é todo mundo passando direto, ninguém para pra ver o que tá acontecendo ali. E foi uma homenagem que acho que ela demorou 70 anos pra ser feita, tipo, demorou muito tempo pra eles resolverem ir lá e colocar uma homenagem. Então, acho que apagar parte da história é uma coisa que não devia acontecer. E nosso trabalho, ele recupera coisas que a gente não sabia que aconteciam. Então, tipo, a gente precisou pesquisar tanto por trabalhos acadêmicos, tipo, artigos acadêmicos, ou indo nos lugares mesmo, a gente encontrou essas fontes históricas, essas coisas que a gente não sabia. Eu sou Rafael Machado. Eu sou a Júlia Blando. Eu sou a Helena. Eu sou o Vitor. E o nosso grupo é o grupo 5 do nono B, que fala sobre expressões de arte e grafite. Durante o nosso estudo, a gente aprofunda um pouco em falar sobre a arte e durante o segundo trimestre, a gente começou a aproximar essas expressões e estilos de artes da cidade de Guarulhos. E a gente descobriu que tem muitos artistas aqui em Guarulhos que não têm tanto reconhecimento. Nossa proposta de intervenção foi um catálogo que nele a gente colocou alguns artistas de Guarulhos, da nossa cidade, e também alguns lugares como, por exemplo, o Beco do Robin, o teatro municipal, também alguns grupos de teatro, e nele a gente colocou algumas artes também e especificamos algumas coisas sobre os autores. A gente aprendeu que várias partes de Guarulhos são muito relacionadas com a arte e que vários desses lugares têm vários aspectos deles que muitas vezes a arte consegue explicar e deixar bem presente vários aspectos desse lugar.
no primeiro trimestre a gente fez seminário e a gente focou bastante em falar sobre a diferença entre o grafite e a pichação. E também a gente falou sobre algumas outras expressões de arte, tipo hip hop, né? Hip hop foi uma coisa bem presente no nosso primeiro seminário. E no segundo trimestre, nosso seminário, a gente focou mais em falar sobre né, toda a relação que as artes têm em Guarulhos, com a cidade de Guarulhos. E também sobre, tipo, algumas expressões de arte, tipo muralismo e outras coisas. A gente fez 2 saídas. A primeira a gente foi no Beco do Hobby, onde a gente viu muitas artes de diferentes artistas, muitos estilos diferentes de artes nas paredes. E em outra saída a gente foi num ateliê Conexões, a gente conheceu um artista chamado Adriano Gambim. Ele ensinou a gente a fazer estilogravura e explicou vários outros estilos de arte que a gente não conhecia. Meu nome é Miguel. Meu nome é João. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Sofia. Eu sou a Maju. Eu sou a Letícia. Bom, a gente é do grupo 5 do nono C. Nosso tema é transporte e mobilidade urbana. A gente aprendeu muito sobre a nossa cidade e que foi algo muito importante porque tinha muita coisa que a gente não fazia noção a respeito do transporte da nossa cidade. A gente também aprendeu um pouco mais sobre como o transporte funciona, o dia a dia de quem vai nesse transporte, as coisas que acontecem durante o trajeto. E eu acho que a gente realmente viveu o que as pessoas vivem, né? Porque a gente, nosso grupo em si, a gente não tem muito esse contato com o transporte público, né? E aí a gente realmente viveu, pegou ônibus lotado, as pessoas olhando torto pra gente, e então a gente pôde realmente sentir o que as pessoas vivem ao longo dos seus dias. Durante a nossa visita, que a gente fez o APC, eu acho que o que marcou mais foi a rodoviária, que a gente foi na rodoviária de Guarulhos. E se a gente analisar, ele não é uma estrutura muito precária, né? E aí a gente foi entrevistar um trabalhador que trabalhava lá, né? E aí ele falava que era um galpão abandonado pela prefeitura. E aí ficou, tipo, muito marcante. Eu acho que depois que a gente só sabia falar, ele falou um galpão abandonado pela prefeitura. E a gente só falava, mas o que vai ter na nossa proposta de intervenção? A gente tem que ter isso. Tem que ter pelo menos essa frase. E eu acho que ficou muito marcante pra gente mesmo. E as condições eram tão precárias da rodoviária que tinha até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, dentro da rodoviária. E uma UBS é um lugar que não era um local adequado, por exemplo, por causa dos gases poluentes soltados pelos ônibus. A nossa proposta de intervenção foi um jornal. Nele, a gente produziu ele falando sobre, principalmente, os lugares que a gente visitou no nosso APC. Então, a gente dividiu o jornal em artigos, onde cada artigo foi escrito por uma pessoa do nosso grupo e falava sobre um lugar que a gente visitou no APC. Então, por exemplo, tinha um artigo falando sobre a rodoviária, falando principalmente sobre esse abandono dela, né? Criticando essa parte sobre a prefeitura não dar esse valor para ela. Também sobre a estação de trem Guarulhos Secap, que fica ali bem próximo à rodoviária também. E sobre a Estação da Luz e sobre o aeroporto. Eu acho que a proposta de intervenção foi uma das coisas mais difíceis do nosso trabalho, porque a gente realmente não estava conseguindo chegar num consenso do que a gente iria fazer. Então, quando o Claudinei deu a ideia do jornal e tudo mais, a gente decidiu que ia estruturar ele, mas ainda assim ficou um pouco difícil de estruturar a forma que a gente ia fazer ele, o tempo também não era tão grande assim. Então, mas no final das contas deu tudo certo, o jornal tá muito legal. A gente ficou planejando várias coisas, pra gente fazer maquete, Podcast, documentário. É porque a gente meio que no nosso jornal ele tá muito assim diversificado, então são vários assuntos assim, né? E a gente ficava, como que a gente vai juntar tipo tudo isso? Porque são muito coisas distintas, né? Aí passaram várias semanas aí o Claudinei. E aí, gente, cadê? E a gente, então, não tem. E a gente realmente não queria deixar nada de fora, porque a gente achou tudo muito relevante que a gente que tinha que aparecer. Mas o que a gente tava, tipo assim, que quase ia ser complicado, mas que a gente tava pensando antes do jornal seria a maquete, né? Pra mostrar a desigualdade entre um metrô de São Paulo com
a estação de trem, assim, a desigualdade que tem. Mas aí o Claudinei deu a opção do jornal, então a gente escolheu o jornal. Eu acho que a gente aprendeu bastante sobre como localizar a nossa cidade, também sobre partes da história da nossa cidade que muita gente também, inclusive eu, né, não conhecia, e que foi bem importante, porque é algo que a gente não faz diariamente por ser mais bem beneficiado ainda tanto por estar nessa escola também. Eu acho que também foi legal, o que a gente aprendeu foi que a gente entendeu que o transporte realmente impacta a cidade, né? Porque pra mim, mesmo que falasse, se um professor falar, impacta, eu fico, tá bom, mas eu nunca ia, tipo, como que impacta, né? A gente tendo o maior aeroporto do Brasil, a gente entende que realmente ele vai impactar a economia, vai impactar as pessoas mesmo. E eu acho que foi o que a gente meio que ficou, realmente impacta, né? Porque pra mim era uma coisa super, tipo, tá bom, se ele falou, tá falado, sabe? E a gente realmente entendeu como que ele impacta mesmo a cidade. Eu acho que quando a gente foi fazer o APC, a gente conseguiu, assim, realmente, como a Maju falou, realmente ver e entender como tipo, a situação e, por exemplo, como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, o Claudinei, quando ele estava na aula, ele até falou que a gente, dos alunos, a gente vive numa bolha que é praticamente só casa, escola, escola, casa, casa, shopping, e a gente não acaba por não conhecer, não visitar muitos lugares em Guarulhos. Então, com esse APC, a gente conseguiu conhecer mais, entender a situação da nossa cidade, entender como que ela está, entender, por exemplo, como que os transportes também, né, principalmente, eles agem na nossa vida. E acho que, mano, é muito importante, né, conhecer a própria cidade. Eu sou a Maria. Eu sou a Laura. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Emily. Eu sou o Lucas Kenza. E a gente é o grupo 6 no ano A. E o nosso tema é formações geográficas. E o nosso recorte escolhido foi a hidrografia na cidade de Guarulhos e como as formações geográficas afetam o dia a dia. A gente aprendeu que as formações geográficas é algo que é muito relevante na urbanização, na hora da construção da cidade de Guarulhos. Então, como foi algo muito acelerado, não teve planejamento, então teve muita formação de periferias e acabou que isso acabou impactando ambientalmente e socialmente a cidade de Guarulhos. A gente aproximou a nossa temática com a cidade de Guarulhos através da pesquisa sobre como as formações geográficas influenciaram a ocupação da cidade de Guarulhos, tanto no processo histórico quanto as causas que isso teve no dia a dia, como a poluição, a presença de enchentes também, e como isso impactou na ocupação da cidade, como causando essas desigualdades que podem ser vistas nas periferias e nos centros urbanos. Nossa paciente passou por alguns lugares. O principal foi o Morro do Ianguçu, que pra gente subir lá foi muito difícil, porque era uma estrada de barro, aí a gente teve que sair do ônibus para subir, lá é muito íngreme. Aí quando a gente tava subindo, a gente passou na frente de uma escola. A gente passou na frente da escola Haroldo Veloso, tinha muito lodo na parede, que é presente de enchentes. Lá a gente passou pelo no rio Bacrivo. Bacrivo, e que ele foi alterado para fins só da humanidade, não a humanidade se alterou para ele. A gente passou pelo SESC, que a gente viu um mapa hidrográfico 3D, que a gente podia escolher, digital, a gente podia escolher, tipo, a gente queria ver tal lugar, a gente escolhia e ele se alterava para a gente poder ver. A gente escolheu o fotolivro como proposta de intervenção porque a gente achou que era o que mais cabia no nosso tema e o que mais ficaria claro para as pessoas entenderem a mensagem que queríamos passar e ficaria mais fácil de exemplificar literalmente a mensagem que a gente queria passar, porque contava com a ajuda de imagens e de legendas, tornando o aprendizado e o entendimento do conteúdo mais fácil.
No nosso trabalho, a gente aprendeu que em Guarulhos a hidrografia e a geografia ajudam a perceber como a criação da cidade foi acelerada e desigual. Inclusive tem muitas moradias e ocupações irregulares. Nada disso. Então, assim, A importância de conhecermos a cidade de Guarulhos serve para a valorização do patrimônio cultural e natural, o que nos ajuda a pensar em soluções mais sustentáveis para o futuro.